Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Sobreviva ao Brasil. Eu sou o sobrevivente. Leia essa notícia aqui comigo. Datafolha. 73% dizem que educação sexual deve estar no currículo escolar. Instituto também perguntou sobre temas como discriminação racial, religião e participação militar nas escolas. Foram ouvidos 2.090 brasileiros com idades entre 16 anos ou mais de 130 municípios. Então, 73% das pessoas dizem que educação sexual deve estar no currículo escolar. É claro, você pode criticar que a quantidade de pessoas foi muito baixa. Por exemplo, 2.090 brasileiros é muito pouco comparado com toda a população do Brasil. Mas continuando, para 73%, educação sexual deve estar no currículo escolar. 80% dizem que as escolas devem promover o direito das pessoas viverem livremente sua sexualidade. Para 90%, os professores devem discutir discriminação racial. 70% confiam mais em civis do que militares para trabalhar em escolas. E para 93%, as escolas devem respeitar todas as religiões. E os 7% aqui, quem foi o louco que falou que não deve? Veja os números detalhados abaixo. A margem de erro aqui da pesquisa é de 2 pontos para mais ou para menos. Então, como a gente já viu, deve ser abordada a educação sexual, 73% diz que sim, e 25% diz que não quer que se trate de educação sexual nas escolas. A pergunta aqui, escola deve fornecer informação sobre STs? 96% concorda, 3% discorda, 1% nem concorda nem discorda, é tipo sobrevivente. Educação sexual ajuda a prevenir abuso sexual de crianças e adolescentes. 91% concorda, 8% discorda, 1% não sabe. E agora vem um ponto polêmico. Escola está mais preparada que os pais para explicar temas como puberdade e sexualidade. 47% das pessoas que responderam à pergunta disseram que concordam, 24% concordam em parte, 1% não concorda nem discorda e 1% não sabe. A gente vai ver outro post aqui também, educação sexual nas escolas. Ter ou não ter? Eis a questão. Isso foi postado aqui no Brasil Livre, tá? Pessoalmente, acho que até certo nível, aprovo que haja uma educação sexual para crianças com somente um conteúdo, identificação de abuso e nada mais. O que acham? Olha só, aqui a gente já tem um ponto de vista diferente. A gente já tem alguém que concorda que exista isso nas escolas, mas não quer que fique tratando de sexualidade, não quer que fique tratando de outros assuntos, apenas identificação de abuso, e a gente vai ver os comentários. Nos anos 90, educação sexual era a coisa mais normal do mundo na escola pública e no ensino fundamental. Tivemos incontáveis aulas e palestras sobre sexo e masturbação. Víamos documentários sobre sexualidade, puberdade, sistema reprodutor, imagens reais de partes íntimas, abrindo com o bebê saindo. Colocávamos camisinha em banana. Tinha cartilha de ISTs com fotos de pessoas cheias de feridas nas partes íntimas e morrendo de doenças. Sim, eu sou um aluno dos anos 90, eu que vos falo, tá? Eu sobrevivente. E sim, isso aconteceu comigo. Tô traumatizado até hoje e esse trauma me poupou de muita dor de cabeça. Tínhamos 12, 13 anos. E quem nos ensinava isso era um esquerdista trans louco despirocado com uma madeira de giromba? Quem dava aula de educação sexual era a professora de educação religiosa, uma católica, ativista da igreja, conservadora. Os próprios conservadores se apropriavam dessa discussão. Afinal, na visão deles, não haveria melhor pessoa para colocar os jovens no bom caminho do que uma religiosa conservadora. Mas ela era muito transparente. Tínhamos liberdade para perguntar sobre qualquer coisa. Alguém perguntou sobre gays, ela disse que são pessoas com o mesmo corpo que héteros, mas o que muda é a mente. Porém, a ciência não explica. Ela não falou muito, apenas disse que são pessoas que devem ser respeitadas, como todos os humanos, e educou contra agressões. Não ensinou ninguém a ser gay, só ensinou a não agredir. Me lembro que a professora organizou a gente por grupos de cada bairro. E cada grupo teve a tarefa de ir ao postinho de saúde do bairro e coletar folhetos educativos sobre sexo seguro, ISTs, e pedir informação aos agentes de saúde. Tipo, tínhamos total maturidade para fazer isso e ouvir com o apoio dos pais. Me impressiona o bando de gente hoje que talvez tiveram essa educação que tem chilique contra isso. O Brasil era um país modelo em educação sexual, regredimos demais. Aqui a gente já vê outro ponto de vista, e pra gente começar esse vídeo te chocando um pouquinho, a gente vê aqui um Twitter do Escola Sem Partido. Nas salas de aula, prevenção da gravidez na adolescência é sinônimo de... como é que eu posso dizer isso daqui? De se mostrar demais e banalização do ato íntimo.
Esse vídeo, gravado em uma escola de Guamaré, RN é o quê? Rio Grande do Norte, né? Mostra o tipo de abordagem que vem sendo feita nas escolas. Então a gente vai ver esse vídeo aqui, em que uma professora interage com uma aluna numa aula de educação sexual. O áudio, inclusive, não dá pra entender nada, tá? Então, boa sorte aí tentando entender o barulho. A professora, pelo que eu entendi aqui, tá simulando um homem sentado enquanto a aluna coloca uma camisinha. Aí tá todo mundo rindo, tá todo mundo com vergonha. Tá, é importante você saber colocar uma camisinha, mas era necessário a professora estar sentada dessa forma? É isso. Eu não tinha assistido esse vídeo, eu achei que seria algo pior, mas não é algo tão tranquilo de se ver também, né? Bom, partindo disso tudo, a gente vai para o nosso mapa mental, em que nós vamos conversar sobre educação sexual. Se a educação sexual nas escolas é algo essencial para os alunos ou é algo que chega inclusive a ser perigoso para as crianças. A gente vai tocar nesse assunto e eu tenho que começar esse vídeo com um alerta anti-mimimi, porque eu sei que vai vir um bando de gente irritante nos comentários me encher o saco. Certo? Vamos lá. Começando do começo, quando eu falo de educação sexual nas escolas, eu não estou falando sobre ensinar crianças sobre como fazer atos libidinosos. Eu não estou dizendo que o que eu estou me referindo à educação sexual é mostrar conteúdo adulto para as crianças. Eu não me refiro à educação sexual como uma professora simulando atos íntimos com o estudante. E eu tô muito menos falando do suposto kit gay, tá? Não é o aluno receber um kit gay e começar a receber transição de sexo pelo SUS, certo? Que fique claro logo agora no início, quando eu estiver me referindo à educação sexual nas escolas, eu não estou me referindo a essas loucuras que muita gente acredita, certo? Ah, sobrevivente, mas eu soube de um caso que não sei o que lá. Cara, absurdos acontecem, a gente vai falar alguns aqui no vídeo, tá? Mas não vamos criar um espantalho logo aqui no início do vídeo. Quando eu me refiro à educação sexual, eu estou falando claramente de educação sexual e não do que vem acontecendo em alguns cantos aqui, que a gente não pode encarar como se fosse a totalidade, mas a gente também não pode fechar os olhos e fingir que não existem esses absurdos, tá? A gente vai separar os acontecimentos absurdos, que a gente vai falar nesse vídeo, e falar realmente do que é a aula de educação, certo? Partindo do ponto de vista educativo e não os absurdos que acabam acontecendo. A gente acaba vendo como isso é noticiado, tá? Vamos lá. O que é educação sexual nas escolas? Para início de conversa, é basicamente ensinar os alunos sobre o corpo, as mudanças que acontecem com o corpo, como se cuidar, como prevenir doenças e ter relações saudáveis. Isso é muito importante porque, olha só, porque tem meninas adolescentes que não sabem o que é menstruação. Tem garotos que não sabem o que é ejaculação. Tem meninas e meninos que não sabem usar camisinha. Tem meninos e meninas que não sabem, inclusive, como se proteger ou quais são as principais doenças. E isso aqui é importante por quê? Porque nem todo mundo dentro de casa ensina seus filhos sobre isso. No Brasil, a educação sexual ela pode começar já na educação infantil. Sim, com as criancinhas, com os pirralhinhos. Só que, claro, vai de uma forma bem básica. Você não vai pegar uma criança de 5 anos e mostrar uma giromba pra ela, pelo amor de Deus. Né? Isso é adequado para cada idade, do método do semáforo, o que pode tocar, onde as pessoas podem tocar na criança, onde não podem, quem pode tocar na criança, tá? Então, assim, o que é um toque seguro, o que é um toque de um adulto mal intencionado? No final das contas, educação sexual tem a ver com proteção. E por que isso é necessário? A gente vê isso aqui direto da Secretaria de Comunicação Social, tá? Aqui, saúde e educação sexual não estimula a atividade sexual, que é um dos principais mitos, né? Ah, mas aí o aluno vai aprender sobre libidinagens e vai querer fazer libidinagens. Cara, adolescente quer fazer libidinagem sabendo ou não sabendo como é que funciona. É uma bomba hormonal. O tempo inteiro você só pensa em fazer safadeza.
Então não é a educação que vai te estimular isso. Mas enfim, fake news deturbam o conceito, a abordagem promove o enfrentamento da violência contra crianças e adolescentes. Tá aqui, ó. O acesso à educação sexual no ensino público é uma ação de saúde muito necessária. Segundo o IBGE, na Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar PENS 2015, 33,8% dos adolescentes do 9º ano do ensino fundamental entrevistados no levantamento responderam não ter usado camisinha na última relação sexual. Cara, olha o absurdo disso. A gente tá falando de adolescentes do 9º ano do ensino fundamental. Quase 35% deles, na última relação que eles tiveram, sim, a galera tá namorando com essa idade, não utilizaram camisinha. A gente tem aqui, de acordo com o Ministério da Saúde, entre 2007 e junho de 2022, 102.869 jovens de 15 a 24 anos foram infectados pelo HIV. Isso é seríssimo. Entre 2011 e 2021, mais de 52 mil jovens de 15 a 24 anos infectados pelo vírus tiveram seus quadros de síndrome de imunodeficiência adquirida, ou seja, adquiriram AIDS. O HIV, no caso, né, acabou se tornando AIDS, não era apenas o vírus, era já a síndrome. A relação entre educação sexual e estímulo à atividade sexual em crianças propagada pelas peças de desinformação vai contra evidências verificadas em pesquisa. O documentário Orientações Técnicas Internacionais da Educação e Sexualidade, produzido e publicado em 2019 pela ONU e Unesco, né, em conjunto com outros organismos internacionais, analisou programas de educação sexual em diversos países, e em nenhum deles a abordagem da educação sexual nas escolas acarretou na antecipação da iniciação sexual de crianças e adolescentes. Ah, sobrevivente, mas isso é o governo dizendo, é a ONU, sai daqui com essas tuas teorias da conspiração, beleza? Você não é bem-vindo aqui se você é louquinho da cabeça. A gente tem que questionar as coisas, sim, mas também não tem que questionar o ponto do seu cérebro cair, certo? Vamos ter um pouco de bom senso aqui. Então, por que é necessário? Para proteger as crianças, para proteger as pessoas, para proteger a população de mais doenças, de gravidezes indesejadas, de outros problemas de saúde. E esse aqui, cara, pelo amor de Deus, eu sei que eu vou atrair gente biruta. Por que eu gravo esses vídeos, tá? Mas esse é um assunto bem polêmico no Brasil. Porque algumas pessoas dizem que ensinar sobre sexualidade pode influenciar as crianças ou expor temas inadequados para a idade delas. E isso aqui é verdade. É por isso que tem que ter uma preocupação de qual é a linguagem utilizada e o que vai estar sendo ensinado para essas crianças. É necessário um plano, isso provavelmente existe, um plano de educação em relação a isso, mas para que crianças tenham, de forma gradativa, um aprendizado em relação à sexualidade. Não é tacar uma giromba, né, em vídeo para uma criança ver de 5 anos de idade, tem que ter bom senso. As pessoas têm medo de que ensinar sobre sexualidade façam com que as pessoas iniciem a vida íntima logo cedo. E a gente já viu que, de acordo com a pesquisa desse link aqui, isso não é verdade. É claro que você pode ver outras pesquisas também a respeito. Fora que tem também o medo de essa aula de sexualidade, de educação sexual, influenciar e fazer com que eles queiram experimentar o que os pais entendem como errado. Por exemplo, tem muitos pais, eu vou falar aqui direto, tá? Não vou medir palavras com você não. Tem pais que são homofóbicos mesmo. E aí, na aula de educação sexual, vai aprender a respeitar o coleguinha, o pai não concorda. Então tem muitas críticas em relação a isso. Tem outros grupos também que dizem que o conteúdo pode interferir nos valores ensinados em casa, basicamente, principalmente os valores religiosos, tá? Nos valores da família. Tem pessoas que pensam assim, vão ensinar esquerdismo para os meus filhos e aí vai atrapalhar os valores que eu quero que a minha família tenha. Eu entendo esse pensamento, mas eu não concordo com ele. Por quê? Porque quem ataca as crianças, e ataca é uma palavra para não falar outra coisa, tá? Que começa com ex. Quem mexe com crianças é justamente alguém da família. Ah, sobrevivente, mas na minha família, não sei. Cara, você não coloca a mão no fogo por ninguém. Crianças são atacadas por pais, por avós, por tios, por irmãos e por mães também, tá? Não coloca a mão no fogo por ninguém de achar que a sua família é bonita e diferente. A gente vê essa notícia aqui. 7 presos no Ceará por ex de crianças são pais, tios e padrastos das vítimas. Além dos 7 detidos, também foram cumpridos 2 mandados para colocação de tornozeleira eletrônica contra 2 mães de crianças que também foram coniventes com os crimes. Olha o nível disso. Ah, mas os valores das famílias... Olha o que a criança sofre dentro da própria família, com as próprias mães sendo conivente com isso, com os pais fazendo isso, com os avós fazendo isso, com os tios fazendo isso. É de ficar puto com essas coisas.
A vida de uma criança foi destruída dentro da própria família. E tem gente que é contra você ensinar isso nas escolas, a criança se proteger. Então a criança precisa aprender de fora quais áreas não podem ser tocadas do seu corpo. Ah, sobrevivente, você falou dos tios, dos avós, mas mulheres fazem isso. Sim, mulheres fazem isso também. Só que quando acontece também é dentro da família, com raríssimas exceções. Entende? Então, assim, tem toda aquela luta de esquerda e direita. Ah, a gente se importa com as crianças. Se você se importa de verdade, você não estaria questionando educação sexual nas escolas. Você estaria questionando de que forma isso é feito. Aí a gente começa a conversar. Sobrevivente, eu não concordo que essa educação é feita baseada no esquerdismo. Aí a gente pode conversar. Mas você ser contra que se ensine isso pra criança, pra ela se proteger, pra ela saber o que é errado, você tem problema na sua cabeça. Ah, mas sobrevivente, os pais que devem ensinar, meu ovo que os pais devem ensinar. Os próprios pais não foram ensinados direito quando eram crianças. Ou se foram, levaram na zoeira, não levaram a sério. É necessário uma ação também de fora da família para que se protejam as crianças. Porque é na família que essas merdas acontecem. Tem outros grupos também que defendem que a educação sexual ela é essencial para proteger os jovens contra abusos, contra a gravidez precoce, contra doenças, que eu acredito que é a forma mais lógica da gente ver tudo isso. Você não é obrigado a concordar comigo também não. Mas se você não concordou comigo, provavelmente você já ficou cheio de pelanquinha aí e saiu do vídeo. Enfim, tem também outra discussão famosa, que é a acusação de que existiria algo chamado ideologia de gênero nas escolas, que gerou bastante desinformação, tá? Muita gente acreditou, inclusive, que professores estariam ensinando crianças a mudarem de gênero, né? Que os professores estariam incentivando os alunos a que nasceram homenzinhos a se tornarem menininhas, que nasceram menininhas a se tornarem homenzinhos. E claro, eu vou ser bem sincero com você, deve ter acontecido algum absurdo desse, certo? Deve ter tido algum... Eu não procurei a notícia, não encontrei. Mas deve ter tido algum professor birutinha ideológico que fez essa merda. Mas não dá pra gente pautar que toda a educação sexual vai se tornar isso. É importante também que a gente fique no pé das pessoas, no pé dos professores. Claro, não é pra tornar a vida do professor um inferno, não. Mas pra saber como é que isso tá sendo feito. Eu, por exemplo, eu sendo pai, eu vou conversar com o professor da minha filha ou do meu filho e perguntar de verdade assim, como é que é a aula de educação sexual aqui? Tipo, como é que vocês abordam? Não é querer, vou acabar com o professor esquerdista, vou gravar a aula. Não é isso, não. É literalmente eu perguntar, cara, como é que isso é feito aqui? Tipo, eu tenho curiosidade, como é que é feita a aula aqui de educação sexual? É isso, entendeu? Não é querer lacrar, não é querer zoar o professor. Se eu quero proteger a minha criança, eu vou atrás de informações de como é que isso está sendo feito nas escolas. Mas o que é essa ideologia de gênero, tá? Cara, é complicado falar sobre isso, por quê? Porque esse é o momento do vídeo que vai virar guerrinha ideológica. Porque quem é de direita jura que ideologia de gênero existe e quem é de esquerda diz que não existe, certo? Fala que é uma loucura feita por direitista pra criticar, blá blá blá, blá 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 blá. Mas o que acontece? A gente pode entender a ideologia de gênero como alguns estudos, algumas propostas que questionam as normas tradicionais sobre o que é ser homem ou mulher. Por exemplo, muitos acreditam que a ideologia de gênero tem o objetivo de eliminar as diferenças entre homens e mulheres, ou que influenciam crianças a questionarem o seu gênero. Toda essa questão de transexualidade tem toda a questão, por exemplo, de considerarem o gênero uma construção social e o sexo como algo biológico, né? Como se houvesse uma separação entre essas coisas. Se há separação ou se não há, aí é uma pauta ideológica que eu não vou me meter. Você acredita no que você quer. Mas teve também todo aquele lance do kit gay. Sim, a gente está falando aqui do Bolsonaro. Vou falar do seu capitão. Você vai ficar puto comigo? Vamos lá, kit gay, o que é mito e o que é verdade? Nessa terça-feira, essa é uma notícia antiga, tá? O ministro Carlos, do Tribunal Superior Eleitoral, mandou retirar do ar vídeos em que o candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro, diz que o livro Aparelho Sexual e Companhia, editado no Brasil pela editora Companhia de Letras, era parte da cartilha Escola Sem Homofobia, produzida em 2010 e que ficou conhecida como Kit Gay. Embora o livro de fato não faça parte da cartilha, há farta documentação e registros públicos de que o material de fato existiu. E pode inclusive ser acessado na internet, vai ser possível ver mais abaixo, de que o MEC supervisionava e discutia a elaboração do material e de que ele seria recomendado para ensino fundamental 2, ou seja, a partir de 11 anos. O ministro do TSE baseou sua decisão em comunicado oficial do MEC que afirma que não produziu e nem adquiriu ou distribuiu o livro. Tampouco ele consta no Programa Nacional do Livro Didático, o PNLD, e do Programa Nacional da Biblioteca da Escola, o PNBE. O ministro afirmou que é igualmente notório o fato de que o projeto Escola Sem Homofobia não chegou a ser executado pelo Ministério da Educação, que se conclui que não ensejou de fato a distribuição do material didático ele relacionado. Mas o projeto foi sim elaborado com orientação técnica da Secretaria de Educação Continuada, a SECAD,
e o MEC. Ele só não foi executado por oposição de parlamentares que levaram o governo da então presidente Dilma Rousseff a vetar o material. Pode-se até discordar do nome pelo qual a cartilha foi batizada por seus opositores, como kit gay, porque não é o nome oficial, né? Mas não sobre sua existência, que pode ser confirmada abaixo. Ou seja, existiu esse livro, mas ele não era chamado de kit gay. Vamos ver se a reportagem diz qual o conteúdo do livro. Inclusive era uma cartilha, né? Escola Sem Homofobia. Vamos ver se a gente encontra aqui. Ai, sobrevivente tá utilizando a Wikipedia como fonte, blá, 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 blá. Não me vem encher o saco, não, tá? Isso aqui é só uma questão mesmo de a gente se situar. Você quer mais profundidade, aí você pesquisa por conta própria. Você quer que meu vídeo ainda seja do jeito que tu quer, cara? Escola Sem Homofobia, por vezes referido pejorativamente como kit gay, foi uma iniciativa não governamental proposta para compor o programa Brasil Sem Homofobia do governo federal brasileiro. Constituiu um material didático, uma cartilha de 125 páginas, 6 boletins, 3 vídeos, um cartaz de divulgação e uma carta de apresentação baseada em um conjunto blá 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 blá. O material ficou famoso a ser chamado pelo então deputado federal Jair Bolsonaro como kit gay em meados de 2011. Ele foi ferrenhamente combatido pela Frente Parlamentar Evangélica, que protocolou um requerimento para avaliar o material antes de ser distribuído em escolas. Tá aí. Eu não gosto muito dessa Frente Parlamentar Evangélica, tá? Mas eu acho justo que você protocole um requerimento para avaliar o material antes de ser distribuído. Não é para cancelar, não é para vamos avaliar antes, coisa que já deveria ter sido feito, né? Antes de distribuir isso nas escolas. João Campos, líder da bancada, acusou o programa de promover o sexo livre e induzir a prática homossexual. A bancada também pediu a abertura de uma comissão parlamentar de inquérito e a exoneração do então ministro da Educação, Fernando Haddad. Em 2011, houve uma inflamada campanha contra o kit, onde os evangélicos se mobilizaram em manifestações de ruas. 3 dias depois da repercussão, o executivo cancelou a distribuição do material. Aí agora começa a tretinha com o capitão, né? Em 2016, Bolsonaro publicou um vídeo fazendo alegações falsas sobre o material e em 2018 voltou a alegar em debates e propagandas na internet que Fernando Haddad, seu adversário na eleição presidencial, teria incluído no programa o livro Aparelho Sexual e Companhia, o que gerou determinação por parte do tribunal, que a gente viu a notícia anteriormente, de retirada do ar de vídeos feitos por Bolsonaro com tais afirmações por estas serem mentirosas. Segundo Fernando Tachad, o programa foi alvo de críticas desde sua concepção. Segundo ele, em 2011, materiais destinados a caminhoneiros e profissionais de sexo foi apresentado como sendo kit gay distribuído pelo MEC em um momento em que os materiais a serem distribuídos às escolas ainda nem haviam sido aprovados. Então essa foi a treta. Pegaram um livro que era para adulto, falaram que era para criança e teve todo esse escarcéu. E aí, cara, eu acho interessante ter todo esse debate, independente se você acredita que houve um kit gay ou não, tá? Eu não tô aqui dizendo que ele não existiu, nem tô dizendo que ele existiu. Até porque o nome kit gay já foi um nome já inventado de forma zoada, né, pra criticar o projeto. Mas eu acho muito interessante como teve essa briga em relação a qual material vai ser disponibilizado nas escolas. Eu acho interessante essa preocupação, independente do lado político. A gente tem que se preocupar sim com o que as crianças estão vendo e ao que elas vão ter acesso. É interessante, tá? Mas com certeza teve muita fake news dos dois lados, tiveram muitas alegações perigosas dos dois lados, e isso foi bem complicado. Em 2012, José Serra, era rival de Haddad, né, no caso da Prefeitura de São Paulo, condenou o material, classificando como apologia à bissexualidade. Aí ele fala aqui, tá? Esse aqui é o José Serra. Abre aspas. O kit gay tem erro incrível, inclusive de matemática, quando no fundo faz apologia do bissexualismo, né? Zoeira chamar bissexualismo, mas enfim. Diz que é bom ser bissexual porque aumenta em 50% a chance de ter programa no fim de semana. Não é 50%... Nossa, que viagem isso, teve isso mesmo? Eu queria encontrar a cartilha. Segundo isso, não é combater a homofobia, e é uma espécie de doutrina. O problema do kit gay é, acima de tudo, pedagógico. Quer doutrinar em vez de educar. Em 2018, o TSE se pronunciou afirmando que o livro nunca esteve associado ao MEC e nem nunca fez parte do programa Brasil Sem Homofobia, que nem ao menos chegou a ser executado durante as eleições presidenciais. Cara, é uma guerra de narrativa absurda. Daria um vídeo só sobre kit gay, inclusive, tá? Mas vamos seguir aqui, que senão a gente não acaba o vídeo de hoje. Então, assim, a gente tava falando o quê? De ideologia de gênero. Então tem gente que tem medo dessa ideologia de gênero porque acredita que tá tirando o papel do homem e da mulher socialmente. Tá? Eu entendo essa crítica, beleza? Eu não acho que é justificativa pra você ser transfóbico ou homofóbico, mas entendo que há essa crítica sim, de que se tem um papel de homem e mulher, e principalmente o pessoal da esquerda vê isso de uma forma diferente, vê isso de uma forma mais fluida, podemos dizer assim, tá? No final disso tudo, vira guerrinha de esquerda e direita. E se você tá do lado da esquerda ou da direita, cara, foda-se, pouco importa pra mim. A educação sexual, ao que eu trato aqui no vídeo, que eu deixei claro no alerta anti-mimimi, tem um objetivo que eu acho interessante a gente pensar, que é impedir que as crianças sofram
nas mãos de um adulto mal intencionado, tá? Ou caso aconteça, meu Deus, aconteceu, pelo menos que a criança consiga entender minimamente o que houve e avisar um adulto responsável sobre isso. Ou sua professora, ou sua mãe, ou seu pai, ou outro adulto responsável que possa lidar com essa situação, que possa proteger a criança. É isso que importa, independente de esquerda, independente de direita, independente de Tachad, independente de Bolonaro, independente de José Serra. As crianças precisam ser protegidas. E elas são protegidas com conhecimento também ensinado na educação sexual. Por quê? Porque os números são assustadores, tá? É bizarro. É bizarro. Olha essa notícia aqui. Apenas 10% dos casos de abuso e exploração sexual de menores e adolescentes são denunciados. 90% fica impune. Só 10% são denunciados. Outra notícia. Contra crianças e adolescentes cresce 35% de 2021 a 2023 no Brasil. Maior alta foi na faixa etária até 4 anos. Cara, eu juro pra você que eu tô segurando o choro agora. Juro pra você. Meus olhos estão marejados agora. Maior alta foi na faixa etária de até 4 anos, cara. 4 anos. Puta que pariu, tanta gente doente nesse mundo, bicho. Ok, deixa eu voltar aqui pro mapa mental. São 124 denúncias por dia. Brasil tem 124 denúncias de abuso contra crianças e adolescentes por dia. Especialista da Fundação Abrinq conversou com o BDF, que é o jornal aqui, né, Brasil de Fato, sobre os dados alarmantes e o caminho para mudar o cenário. Outro ponto aqui, Pernambuco já soma 641 casos de abuso em 2024. Detalhe, essa notícia foi postada em maio, não era nem meio do ano de 2024. E 641 casos de crianças e adolescentes já tinham ocorrido em apenas Recife. É importante, cara, a gente proteger as crianças. É importante que elas consigam informar um adulto quando alguma coisa errada está sendo feita. A gente tem que se perguntar também se a educação sexual faz bem, por que tem gente que é contra? Porque sempre tem gente louca pra ferrar com tudo e muitas polêmicas envolvidas. Polêmicas que não é pra passar pano, não. Não é pra passar pano. Se acontecer uma merda dessa, tem que denunciar, tem que perder o emprego, cara. Não é pra passar pano. Essa professora aqui de Buritis. Professora de Buritis é afastada após divulgar trecho de livro sobre conteúdo adulto. Professora disse ter feito a publicação em um grupo de pais após polêmica com outro livro, que é um livro aqui que mostra um homem e uma mulher, certo? Fazendo o ato, isso, um livro infantil. Uma professora de uma escola municipal de Buritis, em Roraima, foi afastada na última quinta-feira após divulgar em um grupo de WhatsApp o trecho de um livro com conteúdo para adultos. Na ocasião, as mães estavam criticando outro livro com conteúdo do movimento LGBTQIPA. Meu Deus, a sigla tá enorme. Pro movimento LGBT. A professora, então, na tentativa de tranquilizar os pais, divulgou o trecho do livro e explicou que tais livros passavam por uma triagem e não chegavam aos alunos. Logo depois, a professora foi afastada pela prefeitura. Outro caso aqui. Outra professora afastada no caso. Professora é afastada após publicar fotos de crianças em aula de educação sexual em Cascavel. Nas imagens postadas no perfil da educadora no Facebook, alunos de 9 e 10 anos manuseiam preservativos e objetos que imitam órgãos. O afastamento dela foi nessa terça-feira. Cara, 9 e 10 anos. E tem vários outros casos absurdos, tá? Na Bahia aqui, professora de universidade da Bahia coloca camisinha em giromba de plástico com a boca durante aula e causa polêmica. Eu não vou mostrar o vídeo pra você, mas dá pra ver aqui, né, o momento exato que ela simula isso com um aluno aqui se acabando de rir. Claro que aqui já são maiores, tá? Isso aqui é uma professora de universidade. E fora que tem uma preocupação legítima de como tudo isso vai ser tratado aqui no Reddit, por exemplo. Porque muitas pessoas são contra a educação sexual nas escolas. Eu não sei o porquê tantas pessoas, principalmente religiosos, são contra a educação sexual nas escolas, se ela até hoje não foi provada como algo ruim ou maligno para a sociedade e para as pessoas que tiveram essa educação. E aqui vem um comentário válido, tá? A depender da forma que é feita e da faixa etária alvo, pode servir para sexualização precoce e doutrinação de parafilias ao invés de educar. Detalhe, não estou dizendo que eu concordo com isso. Estou dizendo que é um ponto de vista que é válido você refletir sobre, né? Sou a favor, desde que o conteúdo seja autorizado por escrito pelos pais após assisti-lo. Ou seja, os pais vão assistir primeiro e depois vai ser mostrado às crianças. Existem N formas de ensinar crianças a evitarem e denunciarem possíveis abusos sem a necessidade do discurso sexual explícito. Há vários vídeos de escolas na Índia mostrando isso. Outro comentário. Antes era bobagem conservadora. Apesar de que não deixa de ser uma intervenção em um assunto que deveria ser tratado pela família. Aí eu já não concordo, não acho que é só da família esse assunto. Especialmente dependendo da idade em que ocorra.
Hoje, na era dos malucos woke, eles têm toda a razão. Quanto menos desculpa para doutrinação houver, melhor. E, na verdade, praticamente qualquer conteúdo que você remova da grade é positivo. Ah, mas educação sexual é importante, mimimi. O animal sai do ensino médio analfabeto funcional, tem dificuldade em matemática básica, totalmente despreparado para o mercado de trabalho e para a vida adulta. Tem que colocar fogo na grade curricular atual e refazer do zero. Tá, mas aí já virou uma crítica à educação de forma geral. Aí outro ponto aqui, porque acham que vão ensinar as crianças a transar e dependendo do professor pode isso mesmo. Esse é o problema, tá? O problema não é você ter aula de educação sexual. O problema é como é que o professor vai fazer isso. É importante que exista. Tem que ter. Mas como é que o professor vai fazer isso? Bom, com isso a gente segue adiante aqui. E a gente vem pro último questionamento. Então, sobrevivente, é isso? Tem que ter essas aulas mesmo? Tem que ensinar isso pras crianças? Claro que tem. É pra proteger as crianças. Aqui o comentário, ó. O que muitos pais e mães parecem não entender ou se recusam é que a educação sexual é uma defesa para as crianças contra o abuso. Criar crianças em um ambiente onde o sexo é tabu aumenta a chance delas não reconhecerem um abuso e faz com que as que sofrerem algum tipo se retraiam e não denunciem por se sentirem culpadas e envergonhadas pelo ato. Tem que estar claro para a criança, não pode, isso aqui é abuso, isso aqui é errado. Você tem que falar com a professora, com seus pais ou com alguém de confiança, mas ao mesmo tempo, vamos ser sinceros, é necessário um esforço absurdo para que tudo seja devidamente ligado à idade correta da criança. Esse é o problema. Não é existir ou não, mas isso está sendo feito da forma correta? A gente tem que cobrar extensivamente. A escola não é tornar a vida do professor um inferno, não me entenda errado. Mas é chegar na escola, você como pai responsável por uma criança e perguntar, cara, como é que está sendo ensinado isso aqui para minha criança? Não é numa postura combativa, é numa postura curiosa. Porque se você for um bom pai ou uma boa mãe, você vai se importar em como é que seu filho está aprendendo determinados assuntos na escola, tá? Eu acho um absurdo existirem escândalos e pautas super políticas, seja de esquerda ou de direita, seja loucura de, o que te quer, não sei o quê, ou você trazer um mega esquerdismo para as crianças, tá? Eu acho que numa sala de aula é interessante você apresentar todos os pontos, mas é interessante você fazer isso numa aula que tem que ensinar a criança a saber quando ela está sendo violada, a entender as mudanças no próprio corpo, a se proteger de STs até mesmo de gravidez indesejada, para ensinar que o coleguinha também que gosta de homem, de mulher ou de homem e de mulher tem que ser tratado de forma normal, sem preconceito. É para isso que deveria existir. Mas tanta gente joga uma porrada de ideologia em cima, tanto de direita quanto de esquerda, que um assunto simples, proteger as crianças, vira um vídeo de mais de meia hora. Mas sabe o que é o absurdo maior ainda disso tudo? É você não ter se inscrito no canal e nem ativado o sino de notificações ainda. Me responde aí nos comentários. Você é a favor ou contra ter educação sexual nas escolas? Como é que você vê tudo isso? De que forma você acha que deveria ter essa educação para que não se gerasse mais preconceito, mas que ao mesmo tempo também protegesse as crianças? Enquanto você me responde, eu vou agradecer aos membros. Eu quero agradecer aos nossos novos membros, ao Fraldinha Suja, ao Victor, ao Chafundifórnio. Meu Deus do céu, que nome difícil de falar. Obrigado a cada um dos membros, lembrando que quem é membro tem acesso a conteúdos exclusivos, acesso aos mapas mentais, acesso a vídeos antecipados e acesso ao grupo do Telegram, e que a gente tá lá pra trocar uma ideia como seres humanos, respeitando uns aos outros e falando muita besteira também, tá? Então, ao pessoal do grupo do Telegram, um abraço. Se você não quer ou não tem condições de se tornar um membro, o seu comentário, a sua curtida, seu like, o fato de você assistir o vídeo já vale o universo inteiro pra mim. Muito obrigado mesmo, de coração. Eu não acho que vale a pena você se endividar pra se tornar membro, não, de verdade, né? Por favor, não faça um negócio desse. Obrigado por todo o carinho, por todo o amor, e vamos aqui agradecer aos nossos patrocinadores. Olha, Sabrina! Oi, Sabrina! Eu quero agradecer ao Lucas Massal, muito obrigado, Lucas, obrigado demais, cara, pela ajuda. Agradecer ao Caminho da Liberdade, ao Nimbus, o nosso canal de filosofia, agradecer também ao Luiz, e aqui o sexto dia, finalmente, nosso querido Charizard. Agradecer também ao Wanted John, Peraí, o próximo é o Squirtle? Eu acho que é o Squirtle. Agradecer ao Wanted John, canal de mangás, muito bom. Agradecer ao Magin Vegeta, ao CNPJ, ao August Rezende, meu presidente. Agradecer a Ana Kiripai, obrigado, Ana. Ao Dev Victor, agradecer também ao Cavalo Vulcão. Olha só como ele está másculo nessa nova foto de perfil. Será que é um símbolo de que ele está estudando muito para concurso? Agradecer também a Alguém Disposto, ao nosso cuscuz de chocolate. Agradecer ao Marcos Vinícius, obrigado, Marcos. Ao Eduardo e ao Sobrevivente Reage, que é o meu canal de react, em que se você tá tenso de tantos temas pesados que a gente aborda aqui no Sobrevive ao Brasil, aqui eu só falo merda, basicamente. É só vídeo engraçadinho, zoando bizarrices que a gente vê na internet. Voltando aqui pro nosso mapa mental, eu gostaria de verdade que você desse a sua opinião a respeito disso, mas que você fosse respeitoso também, tá? De verdade, eu não quero ninguém sendo homofóbico, ninguém, sendo extremista nos comentários. Pelo amor de Deus, vamos respeitar uns aos outros.
Vamos ser um pouco mais respeitosos aí, por favor. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Foi um tema bem pesado. Não sei se foi do seu interesse, mas enfim, se você assistir até o final é porque foi, né? Então é isso, um beijinho pra você. A gente se vê no próximo conteúdo.